Olá, meu nome é Daniele Magierski, sou professora da disciplina de Comunicação Institucional na Academia da Força Aérea, situada na cidade de Pirassununga, estado de São Paulo, aqui no Brasil. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês o artigo Atividade de Relações Públicas em uma Academia Militar, um estudo de caso, o qual eu desenvolvi junto com mais 3 autores, Cláudio Alves de Oliveira Júnior, Gabriel da Silva Correia e Renan Barros de Moraes. Uma ressalva importante, esses 3 autores, eles foram meus orientandos nas suas monografias no ano de 2020 e meus alunos na disciplina de Comunicação Institucional no ano de 2019. O objetivo do nosso trabalho é apresentar o quê? Apresentar a importância que uma organização militar ela dá às suas atividades de relações públicas por meio das suas redes sociais e por meio de algumas ações de formação do futuro oficial da Força Aérea Brasileira. Ou seja, o aluno militar, ao sair da academia, ele já sai com a noção, com a ideia da importância que é você manter bom relacionamento com os públicos da instituição. Tá? Para dar início então ao nosso trabalho, a gente tomou como base a definição de relações públicas defendida pela Associação Brasileira de Relações Públicas, a BRP, que diz o seguinte: relações públicas é todo o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente. Então, essa definição ela é amplamente aceita, tá? Em função de vários pontos que ela coloca, né, para que o profissional de relações públicas consiga atuar dentro de várias organizações independentes da sua natureza, inclusive organizações militares. Sobre um ponto de vista estratégico, a gente tem a questão de que toda organização, toda atividade de relações públicas dentro de uma organização, ela tem como principal objetivo desenvolver bom relacionamento com os seus públicos, tá? Então, e esse desenvolvimento desses bons relacionamentos, eles têm principalmente a ideia, né, o objetivo de você manter, criar e manter uma boa imagem da instituição, né? Evitando boatos, evitando eventos não favoráveis, enfim, essa é a atividade central de relações públicas que a gente toma como base para seguir, para dar continuidade no nosso trabalho, tá? Então, a gente continua, segue um pressuposto de que toda organização ela possui mais de um público, inclusive organizações militares. Rapidamente eu cito para vocês aqui 2 públicos das nossas organizações, da nossa organização militar aqui no Brasil, da Força Aérea Brasileira. Então você tem um público, por exemplo, que gostaria de prestar concurso para seguir a carreira militar. É um público que precisa ter uma escolaridade definida, uma idade definida, né? Dependendo da carreira que ele quer seguir, ele não é exigido nenhuma localidade geográfica que ele precisa estar morando, que ele precisa, né? Mas ele precisa se deslocar até uma localidade para fazer o concurso, né? Então ele tem que ter um nível de escolaridade, né? Dependendo da carreira que ele quer seguir. E um outro público, por exemplo, são os amantes da aviação, que são pessoas que não precisam ter, não são exigidos, né, dessas pessoas um nível de escolaridade. Você pode ser um jovem ou você pode ter um pouco mais de idade, você pode amar a aviação e a instituição precisa conversar com você da mesma forma, né? Então são 2 públicos diferentes que têm olhares para a instituição diferentes e que elas precisam ser atendidos da mesma forma, tá? A Academia da Força Aérea, ela segue todos os pressupostos estabelecidos pelo SECONSAER no que refere-se
a atividade de relações públicas. Então vamos lá. A Força Aérea Brasileira, ela tem o Centro de Comunicação Social, e esse Centro de Comunicação Social, ele passa todas as diretrizes para suas organizações militares de como as atividades de comunicação com o público externo devem acontecer, ok? Então, cada uma das organizações militares, elas têm um centro de comunicação social, a seção de comunicação social, e seguem essas diretrizes do Seconsaer, que é o Centro de Comunicação Social, ok? Então, vamos lá. Quais são as atividades de relações públicas que a Academia da Força Aérea, ela atua, ela faz, né, ela desenvolve de acordo com o pré-determinado pelo Seconsaer, que é o órgão principal de comunicação social. São as seguintes atividades de relações públicas. Ela tem uma relação com a imprensa e faz o seu trabalho de assessoria de imprensa. Ela trabalha a questão de bom relacionamento com os públicos da instituição, e isso de que forma? Principalmente é visto por meio de convites a eventos, eventos que acontecem dentro da academia. Então, de acordo com um determinado evento, é chamado determinada autoridade ou determinada pessoa da comunidade, tá? Então, ela desenvolve todo esse bom relacionamento com as autoridades da região, né, ou com as pessoas que possuem interesse. Então, se você tem uma troca de comando, se você tem uma formatura e você quer chamar uma pessoa externa, então, o pessoal da comunicação social, junto com o comando, faz essa distribuição dos convites para os eventos da Academia da Força Aérea. O Centro de Comunicação Social faz a divulgação de vídeos e fotografias do dia a dia da Academia da Força Aérea, tá? Essa divulgação é feita por meio das redes sociais, né? Das redes sociais da academia, apoio e viabilização de palestras, eventos especiais e também a manutenção das mídias sociais da Academia da Força Aérea. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão das mídias sociais, tá? A gente vai adentrar um pouco mais nessa questão. Mediante a isso, toda essa questão relacionada a mídias sociais, a gente vê o quê? A gente vê que o ano de 2020 foi um ano muito diferente para toda a população mundial, em função dessa pandemia relacionada ao Covid-19, né? E com isso, o que foi notado por alguns especialistas? Que o uso de celulares, ele foi intensificado, o uso da internet foi muito intensificado. Para quê? Em função do isolamento social, então buscou-se na internet maior entretenimento e a maior busca de informações, né? E dentro da internet, as redes sociais, tá certo? Então, as organizações militares, elas também desenvolveram com isso de uma forma mais intensa as suas redes sociais, né? Uma vez que o público estava buscando as redes sociais para a busca de informações e entretenimento. A Força Aérea Brasileira, ela possui 5 canais oficiais. São eles, 5 canais oficiais em redes sociais: Twitter, Flickr, Instagram, Facebook e YouTube. Tá? Por que a Força Aérea Brasileira, ela usa as redes sociais? Primeiro, ela quer fazer uma projeção e ela quer proteger a sua imagem, né? Então, ela tem essa aproximação com o seu público e, com isso, ela tem uma determinada proteção da sua imagem e das suas atividades. E, consequentemente, ela fideliza o seu público por meio da divulgação das suas ações, por meio da divulgação das suas atividades diárias, das suas missões, do seu dia a dia, ok? E o que a Força Aérea divulga? Quais são os pontos mais divulgados nas suas redes sociais? Bem, a Força Aérea Brasileira, ela tem muitas ações a serem divulgadas, tá? Entre elas, quais são as ações? A defesa e o controle do espaço aéreo nacional,
né? Ela integra a população que não possui necessidades básicas de sobrevivência, ela se especializa em inovações científicas, tá? Ela opera o Correio Nacional, o Correio Aéreo Nacional, ela contribui estrategicamente na condução de políticas nacionais, todas as políticas nacionais relacionadas à aviação, e tudo isso é exposto nas suas redes sociais. E como é que é feita essa exposição? Bem, primeiramente com muita transparência, né? Então é feito um trabalho profissional, ou seja, não é algo amador, e sempre obedecendo às características de cada uma das redes sociais. Não vem ao caso a gente aqui tá destrinchando a característica de cada uma das redes sociais, todos nós aqui já conhecemos um pouco cada uma delas, né? Mas respeitando cada uma das características, a Força Aérea Brasileira faz um trabalho transparente e com muito profissionalismo, né? Envolvendo o quê? Profissionais que atuam nessa área, tá certo? Esse trabalho analisou o Instagram e as redes sociais do Instagram e o YouTube da Força Aérea Brasileira. Até o dia 10 de dezembro de 2020, o Instagram da Força Aérea Brasileira possuía 990 mil seguidores, né? Com uma média diária de um post. Raramente tinha alguns posts a mais, tá certo? A maioria dos comentários, eles eram elogiosos, né? Então, alguma coisa política também, tá certo? Os posts mais curtidos, mais comentados, eram aqueles relacionados a formaturas, ao esquadrão de demonstração aérea e aqueles que se relacionam a aeronaves da Força Aérea, tá certo? E algo interessante que nesse último semestre de 2020, o maior número de comentários foram os 2 posts sobre mulheres na FAB. Foi de uma cadete que fez o primeiro voo solo e uma oficial aviadora que fez o seu primeiro voo também em uma aeronave, né? Então a gente vê aí que teve muitas interações, muitos comentários e foram os 2 posts mais comentados, tá certo? O YouTube, até a mesma data, dia 10/12 de 2020, tinha aproximadamente 311 mil inscritos, tá? Uma média de 1.700 vídeos postados, subdivididos em 8 categorias, tá? A média de visualizações eram bem variadas, mais ou menos ali entre 1.800 a 7, 10, entre 10 mil, eu acredito que era o que tinham mais visualizações. E assim, um ponto interessante é que a FAB, em todas as suas postagens, ela incentiva a reação dos inscritos no canal, né? Ela incentiva ao compartilhamento, ela incentiva aos comentários, ela incentiva ao like, tá? Então ela incentiva o quê? A pessoa, ao internauta, né, está de alguma forma se manifestando junto à instituição, tá certo? Bem, então a gente tem aqui o quê? A gente tem 2 situações que acabam se encontrando, né? A gente tem uma situação onde os internautas vão para as redes sociais para procurarem informação e entretenimento, e a gente tem do outro lado a instituição enxergando, vendo isso e vendo então essa possibilidade do quê? De estar divulgando os seus serviços, né, no caso da FAB, ou os seus produtos, a sua imagem, por meio dessas redes sociais. Pensando nisso, o que acontece? No ano de 2018, 2019, o currículo da formação de oficiais, aviadores, infantes e intendentes da Força Aérea Brasileira, ela sofreu uma reestruturação e surgiu a disciplina de comunicação institucional, essa que eu leciono, tá? E dentro dessa disciplina, a gente deu uma maior ênfase à atividade de relações públicas, né? E que com essa questão do Covid-19, com essa questão desses dados, né? Dessa ideia de que os internautas procuram mais as redes sociais agora,
e a instituição está vendo essa importância das redes sociais, foi assim um prato cheio para se trabalhar, né? Então o que acontece? A gente vê essa possibilidade de se desenvolver mais atividade de relações públicas. Então, dentro dessa disciplina, essa disciplina ela tem 34 tempos, tá? Ela é trabalhada junto ao segundo esquadrão, segundo ano de formação, né? Dos 3 cursos de formação, oficiais, intendentes, infantes e aviadores, tá bom? E o que acontece? A gente coloca relações públicas dentro de um cenário de comunicação que é apresentado pela autora Margarida Kunsch, onde ele está de igual para a comunicação mercadológica e também para a comunicação interna, tá? E essa autora Margarida Kunsch, ela é bastante respeitada aqui no Brasil e fora do Brasil também, tá? E ela traz todo esse panorama, o qual vai ser apresentado no artigo que será publicado em breve, aqui no evento, aqui no Congresso Notus. Ok? Além dessa questão teórica que é apresentada em sala de aula, também são trabalhados o manual que a FAB desenvolveu sobre condutas em redes sociais, né? Então, como que cada um dos militares, eles precisam estar trabalhando dentro das redes sociais, suas postagens, né, no que diz respeito à questão de postura mesmo, né, como a figura do embaixador da FAB, né. Então, esse manual a gente conversa, a gente comenta, a gente traz exemplos sobre eles, né, sobre todas essas ações. A gente também traz casos práticos que não sejam só do militarismo, né, e faz essa junção com a teoria, tá? Então, tudo isso é trabalhado dentro dessa disciplina, para ficar também algo mais prático e não apenas algo só teórico, né, algo apenas de livros, enfim. Tá? Então, a gente traz isso junto para o dia a dia do cadete. E com isso, a gente pode concluir o quê? Que a FAB, ao fazer essa reestruturação, veja, só para deixar uma coisa bem clara, isso vai ser comentado no artigo, tá? Antes dessa reestruturação do ano de 2018, no currículo, já era abordado o tema de relações públicas, mas não com tanta ênfase como foi dado agora, tá? Nessa reestruturação. Então, o que acontece? A FAB, ela foi, uma das conclusões que a gente chega é que a FAB foi pioneira, né, em passar para o futuro oficial, né, essa importância da atividade de relações públicas. Então, ele já sai da sua formação sabendo que é uma atividade importante, que é uma atividade que não pode faltar em nenhuma organização militar espalhada pelo Brasil, tá certo? Mas que, em se tratando de redes sociais, ainda falta um engajamento maior da FAB junto ao público, porque a gente tem um número de postagens relativamente alto, né? Mas falta esse engajamento, tá? O que acontece? As mídias sociais da FAB, os posts, eles são curtidos, eles são bastante comentados, né? Mas a FAB ainda falta um pouco da questão da interação, tá certo? As atividades de relações públicas, elas vão além das mídias sociais, então será citado no artigo todas as outras interações e cada vez mais essa atividade está se desenvolvendo sim, né, profissionalmente dentro de uma organização militar. Bem, pessoal, mais ou menos foi isso que a gente descobriu aí com essas nossas pesquisas. Espero que vocês tenham gostado, um bom congresso a todos e um abraço, e é isso aí, até mais.